Fala, meus vendedores, galera, mais um vídeo. E galera, eu tava lendo os comentários, mas que comentou o anime mais importante da minha vida. Eu não tava entendendo, tava Cronosfera. Foi aí que eu entendi pra eu reagir a um vídeo do canal chamado Cronosfera, chamado o anime mais importante da minha vida, do Cronosfera. Tudo bem, aí vamos aumentar o volume. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Vamos lá para mais um vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E no vídeo de hoje, falaremos sobre o anime mais importante da minha vida. Então roda a vinheta. Tonari no Totoro é um filme lançado em 1988 pelos estúdios Ghibli e conta um breve trecho da história da família Kusakabe. Tatsu, o pai, estava se mudando com suas duas filhas, Satsuki e Mei, para uma casinha no interior. Essa mudança ocorreu para que eles pudessem ficar mais próximos da mãe das garotas, que estava hospitalizada já há algum tempo. E esse é um dos filmes que eu mais assisti durante minha infância, muito tempo antes de saber o que eram animes, o que era o estúdio Ghibli, e a maneira que ele impactou na minha vida e na vida da minha família é um pouco curiosa. Eu era uma criança que passava o dia inteiro em casa assistindo filmes. Eu tinha bastante VHS e, enfim, todo dia de manhã selecionava alguns e ficava assistindo aqueles filmes em loop. Então o pessoal que visitava minha casa acabava assistindo alguns filmes comigo, que era o caso de Totoro. E Totoro foi o filme que, no grande geral, mais impactou todo mundo. Desde minha tia-avó, por parte de pai, que ficava lá fazendo crochê de vez em quando vinha da Bahia, meus tios e tias por parte de mãe, que passavam no corredor e vinham na sala assistindo, meus primos, que às vezes sentavam no sofá e assistiam coisas comigo. Todas essas pessoas ainda comentam de Totoro. De repente, falam sobre o filme, sobre as músicas, sobre os personagens, alguma cena. E por que eu acho que isso é estranho e curioso? Porque tirando eu, ninguém da minha família tem relação alguma com o Japão. Japão, animes, Hayao Miyazaki, Estúdio Ghibli, até mesmo cinema. As pessoas que assistiram, as pessoas que comentam comigo, não fazem a mínima ideia do que são essas coisas. Não sabem que Totoro é um clássico cult japonês. Eles simplesmente não têm essas informações, mas mesmo assim continuam se lembrando do filme e lembrando de maneira positiva de vários elementos que assistiram, às vezes, alguns segundos, quase 20 anos atrás. Por conta disso, por conta de eu assistir esse filme em loop várias e várias vezes, eu tinha um carinho muito especial, mas não tinha reassistido quando adulto, apenas como criança. Isso significa que tem, literalmente, quase 20 anos. Mas depois de assistir recentemente o filme e conectar com as memórias que minha família e que eu tinha dessa obra, eu acho que eu compreendi mais sobre o significado de arte. Algo que mesmo com alguns segundos consegue cravar na memória das pessoas e trazer sentimentos, no caso de Totoro, extremamente positivos. E as pessoas não esquecem. A direção do filme, o ritmo, os personagens, todos construídos de maneira muito bela e cheia de alegria, são atrativos indispensáveis. Totoro consegue estabelecer um ambiente simples e natural que ao mesmo tempo é muito bonito e aconchegante. E a presença da Satsuki e da Mei são importantíssimas nesse processo, já que são elas que guiam o filme o tempo inteiro. E acreditem quando eu digo, é a melhor representação de infância que alguém já conseguiu fazer no audiovisual inteiro. As brincadeiras despreocupadas, a agitação, a inocência, são características que transbordam das duas garotas o tempo inteiro. E o que mais me deixou boquiaberto na representação das duas são as nuances simples do comportamento dos personagens. O jeito que a Mei imita a Satsuki, o jeito que ela corre, sempre dando uma escorregadinha, sempre tropeçando, que é uma maneira muito infantil, é uma leitura muito clara de como uma criança se comporta, do jeito que ela corre, do jeito que ela é estabanada. É muito fácil de enxergar a verdadeira infância naquele tipo de movimento.
No desenrolar do filme, a Mei acaba encontrando uma espécie de coelhinho branco andando pelo mato. Ela segue aquele coelhinho estranho que está derrubando nozes e acaba entrando na floresta e descobrindo o Totoro, uma espécie de guardião daquela floresta. É um bichão grandão, peludo, parrudo, que poderia até passar medo por conta da sua arcada dentária gigantesca e dos sons que ele faz, mas ele é extremamente simpático. E a história em si, embora muito bem feita em toda a sua construção e detalhes, é extremamente simples, mas não posso dizer exatamente o mesmo das mensagens que o filme passa. Pode parecer contraditório o que eu quero dizer aqui agora, mas quando eu era criança e assistia Totoro, eu obviamente não conseguia entender as mensagens, até porque eu era uma criança, até porque eu sou ocidental e tem várias referências à cultura e simbologias japonesas que são difíceis para a gente entender, mas ao mesmo tempo que não entendia, eu entendia tudo. A perfeição do clima do filme, o jeito que eles conseguem te transportar para aquele ambiente é parte da mensagem e consegue comunicar direto para você o que o filme quer te passar. Isso fez com que fosse meio estranho reassistir agora adulto, porque tinha muitas cenas que eram apenas uma paisagem linda, tocando uma trilha sonora maravilhosa, que eu ficava com muita vontade de chorar, mas não um chorar de triste, era um chorar estranho, uma mistura de nostalgia com entendimento. Finalmente fechar o que eu realmente achava que esse filme era. As coisas pareciam estar se completando. No final do filme, saí discutindo 3 coisas muito fortes na minha cabeça. A primeira, preocupação. Em seguida, respeito e união. Preocupação, com certeza, é um sentimento que eu não tive nenhuma das vezes que assisti Totoro quando era criança, mas agora adulto, com responsabilidades, com um temor sobre a vida, tive que me segurar em alguns momentos do filme por conta da aflição. Aquele clima belo, infantil, aquele mundo de criança para o qual você é transportado quando está assistindo o filme, acabou me gerando aflição em alguns pequenos momentos, que eu estava muito preocupado com algumas coisas, a forma que as coisas estavam acontecendo, sendo que as personagens não estavam, porque, enfim, elas são crianças. No comecinho do filme, quando as garotas empurram aquele pilar de madeira e começa a cair um monte de madeira, eu fiquei, nossa, vai cair essa madeira, puta, eu já pensei rapidamente, nossa, o trabalho depois de trocar essa madeira, colocar esse pilar de volta, caro, não sei o quê. Uma outra cena em que a Mei vai pra escola da Satsuki, eu fiquei preocupado com ela fazer barulho dentro da classe, dela incomodar a aula, incomodar as professoras. É uma coisa que não acontece porque, novamente, elas são crianças. E no final das contas, qual que seria o grande problema de ter uma criança, enfim, que fizesse um som e incomodasse por alguns minutos dentro de uma sala de aula? E por conta desse conflito, de umas coisas muito simples em que eu tive uma preocupaçãozinha, mesmo com aquele ambiente belo que tenta quebrar essa questão de preocupação, eu fiquei pensando sobre o quanto a gente acaba complicando algumas coisas. A quantidade de coisas na vida que poderiam ser mais simples, sem estresse, sem uma carga dramática muito elevada, mas por conta da correria do dia a dia, o jeito que você cresce, o jeito que você muda os seus pensamentos e suas responsabilidades durante a vida inteira, a gente acaba criando um senso de cobrança fora do comum, de ficar preocupado com umas coisas que não tem muito a ver e principalmente preocupados com a sensação que passa para outras pessoas naquele ambiente e uma preocupação com algo do futuro, sendo que nada aconteceu ainda. E a gente acaba não prestando atenção e não vivendo corretamente o presente, como todas as crianças fazem no filme. Mas a mensagem mais forte de Totoro para mim é acerca do respeito. E é o respeito que gera uma união. Esse é um sentimento disseminado no mundo de Totoro em todas as relações entre pessoas, entre os personagens e a relação
com o próprio mundo. O respeito que o pai tem pelas filhas, mesmo que ele esteja numa situação complicada, afinal de contas a esposa dele está internada com alguma doença, pode ser que ela não volte. Ele tem a preocupação de ter que criar as filhas, ter que trabalhar para trazer dinheiro para casa, as filhas estão num ambiente diferente, é muita coisa que poderia gerar uma carga dramática muito grande para ele. Mas pelo respeito que ele tem às pessoas, por nada desse peso emocional, ele desconta na interação entre elas. Ele continua tratando as filhas naturalmente, tranquilamente. O respeito que os moradores da vila que eles vão morar têm com eles estão chegando, os moradores são gente fina, eles vão ajudar no transporte das coisas, eles vão ajudar a limpar a casa, eles ajudam com as crianças, e assim, eles não precisavam, mas eles fazem tudo isso com uma boa vontade muito grande. O respeito entre as irmãs, que ficam o tempo todo juntas, sorrindo, brincando, gritando. No filme inteiro é muito difícil você achar um momento em que os personagens estejam sozinhos. E, sobretudo, o respeito com a natureza. A maneira que eles vivem em harmonia com aquele meio ambiente, a fluidez das águas, a beleza dos vegetais, a importância das árvores na narrativa do filme e até mesmo o próprio Totoro. Tudo que é mostrado no filme, todas as interações, todo aquele clima que é agradável e que nos faz querer estar dentro daquele universo, só pode ser construído na base do cultivo do respeito. E isso é expressado no filme de diversas maneiras.ずっと昔からここに立っていたんだね。昔は人は仲良しだったんだよ。気をつけ。メイがお世話になりました。これからもよろしくお願いいたします。お願いいたします。A metáfora que eu mais gosto é a cena em que o Totoro invoca uma árvore gigante. Mas para entender essa cena, vamos voltar para o momento do ponto de ônibus. Satsuki e Mei estão esperando o pai no ponto de ônibus, já que ele está atrasado no trabalho. E então surge a figura do Totoro no meio daquela chuva toda, se cobrindo com uma folhinha na cabeça. A Satsuki pega o guarda-chuva do pai dela, dá pro Totoro e ensina ele a usar para ele poder se cobrir e se proteger daquelas gotas de chuva que estão caindo e incomodando o nariz dele. Então ele abre o guarda-chuva, fica feliz que aprendeu a usar, se protege bonitinho e no final de tudo ele dá um presente para as duas irmãs e vai embora. Depois disso, elas descobrem que o presente são várias sementes. Elas plantam e ficam aguardando ansiosamente para que elas germinem. Com isso, numa certa noite, aparece o Totoro fazendo um ritual. As garotas acordam e se unem àquelas criaturas numa dança, fazendo uma árvore gigantesca germinar. E quando elas acordam no dia seguinte, percebem que tudo aquilo foi um sonho, mas nem tanto. Essa pra mim é a cena mais bonita do filme por conta da sua construção e da sua mensagem. O Totoro é uma criatura que só aparece para quem for puro e merecedor. Ele aparece para as crianças, mas ele só dá o vale, a permissão que elas consigam interagir com ele novamente, caso elas sejam realmente merecedoras. A Satsuki ajudou ele no ponto de ônibus simplesmente por ajudar. Ela não queria nada em troca, ela não sabia, nem entendia exatamente o que era aquele bicho. Mas mesmo assim, ela fez o que parecia mais correto. Se tem uma pessoa incomodada com algo e eu posso fazer algo por ela, por que não? E por conta disso, ela ganhou um presentinho com várias sementes. Uma recompensa direta pela gentileza. E depois disso, Totoro retorna para fazer aquele presente florescer na forma de uma árvore belíssima e gigantesca. E mais do que isso, eles fazem juntos. O filme mostra que o respeito traz a união. E com esses dois juntos, é possível fazer de tudo. Por mais que aconteçam tragédias, tristezas, nós podemos ficar juntos, superar as adversidades e continuar sorrindo. O que antes era um pequeno guarda-chuva que protegia apenas uma pessoa, pode virar uma árvore firme, forte e gigante no futuro, para que centenas de pessoas possam encostar nela um dia e nos protegermos juntos da chuva. Mas para isso, precisamos plantar as sementes primeiro.
Caraca, velho, que maneiro. Totoro. Adorei esse anime, eu adorei. É um anime misturado com filme, que da hora, velho. A união e respeito. Curti. Mas bom, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho pra receber todas as notificações. Eu vou dar só fui. Tchau.